Mas não podemos dizer, se fizermos uma análise profunda, que tudo que tu exterioriza totalmente é teu. Por quê? Porque quando sai para fora, já há o concepto, por todas as autoanálises que ainda se faz raridade nas pessoas, porque elas analisam baseadas no ego dela perante o ego dos outros. Elas se analisam baseadas pelo achismo do grau de consciência dela, submisso ou em posse ao vivenciar do grau de consciência alheio, ou ao se impor perante o grau de consciência aquele que está no seu meio. E raríssimas vezes elas tentam ir ao fundo desse frasco, que aqui eu vou dar o nome simbólico de alma. É a alma que faz a diferença. Olá. Ô, dona Rosa, tudo bem? Sim. Que satisfação falar com a senhora novamente, hein? A satisfação é toda minha. É sempre um prazer entrar em cumplicidade, de uma boa conversa amiga ou amigável. Pombogira, dona Rosa Caveira. Pois não? Quando as pessoas pensam na rosa e na caveira, pode-se fazer daí muitas analogias, mas eu gostaria que hoje a senhora trouxesse analogias a respeito da própria rosa e da própria caveira, no que diz respeito ao tempo e às conquistas do ser humano como uma raça. Respeitando. Há muitos graus de consciência, níveis de entendimento, há egos. Eu vou fazer uma simples analogia, como você mesmo está sugerindo. Sim. Eu vou tentar, pela minha ignorância, apenas ter a delicadeza de ser original nas minhas colocações. Pode ser? Sim. A caveira, dentro de uma analogia, é a transparência do ser como é. Perante a matéria ou a materialidade das coisas, a realidade da forma, principalmente ao conceito do ser humano físico, tirando a luva de carne, resta apenas os dedos de ossos, que é igual e idêntico para todos, pode ser o tamanho diferente, mas as propriedades são iguais. Osso, cálcio, fósforo, fosfato, e aí vai. Você me entende, moço? Sim. Então, essa transparência, ela envolve a unidade. A caveira, para a rosa caveira que te fala e vos fala, que eu sou apenas uma entre muitas e milhares de irmãs que vêm com esta classificação, com este nome, com este título, ou dentro desta egrégora. Então peço, por favor, que não tenham as minhas palavras como a verdade absoluta. Apenas uma análise. Então a caveira é o real para todos, a unidade. A rosa são vários círculos entrecruzados. É um emanar de pétalas. E este emanar deste círculo entrecruzados simboliza não a expansão sem rumo, mas o emanar em rumo do infinito eternidade. Tire todas as pétalas de uma rosa, se não tivesse o seu miolo como pólen, e mesmo assim, se fizéssemos uma analogia do pólen das rosas, restará apenas círculos, fagulhas microscópicas redondas, simbolizando a unidade que espera, ou que assim se faz em contínua emanação. A caveira e rosa, ou no caso, a rosa caveira é a unidade do ser,
que se tem em autodescobrimento, redescobrindo-se, mergulhando profundamente entre as suas pétalas, entre as suas camadas, achando o seu miolo, achando a sua essência, não embrutecida ou dura como uma caveira, como um osso, mas vendo em si a essência de tudo que envolve, envulto no âmago, dentro da carne, daquele outro. Que talvez a luva seja branca, seja mista, seja negra, seja loira, seja amarela, seja bugra, não importa. Somos todos iguais. Todos nós estamos no grande emaranhado, neste oceano de vida, que simboliza de uma forma gigantesca, como uma grande rosa caveira. É uma simples Emoji. analogia. Sim. Oh, graças a Deus. Ficou Espero que muito as bom. pessoas que me entendem, Uhum. ou que estão tentando entender, é uma analogia. Eu não sou possuidora do universo, mas eu faço parte dele. Então, dentro dessa analogia da rosa, da flor, é a sublimidade do amor perante a cumplicidade pela essência que está dentro de cada um, que se mostra idêntica como um osso, como uma caveira. De uma forma simples, eu estou falando a mesma coisa. Hum. Quando a gente considera o humano encarnado, percebe-se ali uma consciência portadora de várias experiências, talvez até em vários globos. Como conciliar isso nesse momento de transição? O ar, ele gira em torno dessa esfera. Se faz em brisa, se faz em vento, se faz em acalento ou em afago, ou pode até mesmo se fazer, muitas vezes, irritante, conforme a poeira que pegar no canto dos olhos de alguns. Mas não vai deixar de ser, de alguma forma, o ar. Dentro desta analogia, eu posso chegar dentro da minha conclusão que vocês estão passando por este planeta e estão trazendo, nutrindo, guardando o que são seres cósmicos. Mas perante a estadia momentânea desta galáxia que se faz perante a unidade complexa de consciências ou de mente que se faz sequiosa, por este tipo de experiência, digamos, mais materializada e com frequências e vibrações que modulam o que vocês chamam de dualismo. Então, ante essa realidade que muitos ainda vivem, digamos que vocês estão momentaneamente vibrados, não parados, porque nada para na evolução, mas vibrados nessa estação de autoanálise, nesta estação desse trem, deste metrô, chamada eternidade, para o infinito que espera vocês sempre amanhã, há algo a mais, como seres que estão num momento de meditação, mas uma meditação que adentra para dentro de si mesmo, para o macrocosmo que se faz idêntico ao macrocosmo que se faz ao exterior, daquilo que vocês possam perceber pelos olhos ou ouvir pelos ouvidos, ou até mesmo sentir pelo sensorial. Então, falando de uma outra forma mais simples ainda, vocês são cósmicos. Vocês podem estar aonde estiver. A sua estadia não é uma parada, é uma vibração. Esta vibração não é eterna. Ela é um momento de pulso. Então, todo ser humano de hoje, das épocas de agora, se eu não me engano é 2014, é isso? Sim, senhora. Se encontra começando a sair desta vibração para uma outra vibração, que eu não vou dizer superior, mas vamos dizer com pulsações diferentes. E se essa ritmação começa de dentro, este ritmo dessa sinfonia começa de dentro para fora, é óbvio
que todas as imantações, as aderências energéticas se farão diferentes, as percepções se farão mais claras, ou, como alguns falam, a flor da pele, a carne viva. E as pessoas hão de notar-se dentro deste dualismo que há pouco tempo eu falei, de uma forma muito mais aflorada e às claras. O bem se evidenciará de uma forma tão límpida e pura que não será percebida pelo aquele que o profere, mas será notada por todos porque ele assim alimenta. O mal será instantaneamente percebido pelo aquele que o profere, e assim, muitas das vezes, será observado, pontuado, não admirado, mas escrachado, porque todos verão, e aquele que assim há de viver ainda, dentro do seu momento, que não é jogo meu, há de se reparar, primeiro, pelas premissas da dor, segundo, pela oportunidade do sofrimento, terceiro, pelo momento que se faz de amargura, e assim vai, os degraus que vocês podem dizer como negativados, até sair deste poço de lodaçal que momentaneamente se encontra vibrado, mas não parado. Porque nem o mal, nem o bem te para. Vocês que se deparam perante essas polaridades, é vocês que escolhem o caminho que vão seguir. Como eu disse no início, eu prefiro falar de uma forma mais coletiva. E quando eu disse no início, são vários graus de consciência. Sim. Então, faz parte do estilo, não apenas só meu, mas perante... Eu vou usar uma simbologia, se você me permite. Sim, por favor. Faz parte dos amigos espirituais, vamos dizer assim, pertencentes ao que já falaram algumas vezes, a uma mesa que este médium, como simples ser humano, mas fantástico ser cósmico, como todos que escutam, se esbruça, ou se debruça. Então, nessa mesa, nós temos perante esse médium um olhar universalizado em tudo, e ao mesmo tempo unificado no todo. Por favor, pode continuar, meu amigo. Muito obrigado, minha amiga. Então, quando a gente classifica, porque buscamos a classificação para facilitar o entendimento e depois passar para um aprofundado, o melhor, mais típico, próprio da consciência que alcançamos. A senhora pode falar, então, nesse caso, sobre esses 3 tipos específicos que se sugere, ou seja, tem o espírito encarnado na Terra que veio exilado, tem o espírito encarnado na Terra que veio por amor a esse planeta e trabalha assim, e tem o espírito que já é daqui, que foi crescendo aqui, que é natural daqui. Qual que é o papel de cada um e por que não saber foi a escolha melhor, segundo os espíritos superiores? Eu entendi a sua pergunta ao ponto de senti-la em mim. Mas eu lhe peço, por gentileza, refazer a mesma, de uma forma mais simplificada. Sim. Vamos dizer assim, se pudéssemos categorizar como 3 as classes de espíritos encarnados na Terra, e disséssemos que um deles é aqueles que aqui cresceram e aqui estão no planeta e dentro da sua energia. A segunda, aqueles que vieram exilados de outros planetas. E a terceira classe é aquela de espíritos que vieram não exilados, mas por amor para ajudar no progresso. Então, como que essas 3 classes hoje, qual que é o papel de cada uma delas? E por que não saber quem somos e de onde viemos foi a melhor escolha para os espíritos superiores que programam as encarnações? Vamos ter a bordas, ou as bordas do infinito. Posso fazer uma analogia? Sim, por favor. Como um senso puro ante um consenso global, não de raciocínio lógico,
Porque quando envolve muito a lógica sem sentir, entra só a inteligência, e se for só inteligente sem sentir, divide, não soma. Isso em sentido de dar sentimento às coisas. Mas se nós também colocarmos no sentido apenas expressivo do sentimentalismo puro e inato, sem o raciocínio límpido e ao mesmo tempo sensato, certamente a comoção há de tomar as pessoas e assim valorizar pouca coisa, desfazendo de tudo que é grandioso a sua própria vida. Você me entende? Sim, senhora. Dentro deste contexto e análise minha, simplória, o Uhum. que eu posso dizer? As bordas, em analogia, do infinito é a concepção da realidade. Sensória. Então é além do racional e além do sentimental. E quando eu digo sensória, é sensória global e unificada num todo galáctico. Eu estou tentando falar de multiversos de uma forma mais simples. Então, essa galáxia de vocês, ela se encontra em aderência mútua e contínua, e contínua, com vários tipos de graduação vibracionais. Cada graduação vibracional abarca vida, e mais vida, e mais vida, e mais vida, com múltiplos e ínfimos graus de consciência. E infinitos também. Egos. E cada grau de consciência e ego com um concepto, com uma concepção do que seja a verdade absoluta perante uma realidade palpável, que aqui na terceira dimensão vocês têm como matéria. Tendo isso, e deixando momentaneamente de cantinho, de lado, e voltando à sua pergunta, o que eu posso te dizer é classificar, com todo o respeito e carinho que eu tenho por você, seria um ponto de vista um pouco acanhado de uma realidade que está se fazendo cada vez mais una no todo, não fragmentada no tudo, que os egos e as consciências acham, anseiam e esperam. Perante o todo, todos são iguais. Não existe graduação de evolução como o racional terreno concebe, e como o emocional e o sentimental dos terráqueos concebem. Mas, Dona Rosa, a pergunta é para nós humanos. Eu vou repetir de novo o que eu disse no início. A tua alma, ela não é humana. Dentro de uma analogia, entendendo que a alma é pura. Agora, o ego que estadia no teu momento que tu vive e o grau de consciência que se faz no momento que tu é ou está sendo, este é da Terra, porque ele é ainda muito ligado à matéria. Você me entende? Sim. Então a sua alma, ela está passando pelo planeta Terra, porque assim o teu espírito se faz de uma forma graduada ao conceito humano pela mente que você chama de alma. Mas o ego e os graus de consciência que vocês estagiam ainda e provavelmente vão estagiar daqui a alguns séculos, hão de ser findados no futuro com esta mesma terra. O pó retornará ao pó, mas a essência continuará emanando-se infinitamente pelo macrocosmo. Eu poderia responder a sua pergunta de uma forma mais simplória, mas além da minha ignorância ser muito grande, eu procuro me afeiçoar ao coletivo. Parece que a senhora ensina a gente, ou aconselha, ou sugere, que quanto mais sábio, mais simples se consegue colocar Quanto uma mais explicação. sábio, mais você não se espelha. Você sente-se, porque é, percebe-se, porque está, e ao mesmo tempo concebe,
porque todos são a mesma coisa. Uhum. Só que em reflexos de transparecer-se perante o ego, o grau de consciência, de uma pulsação, de uma forma, de um modo, de uma maneira apenas diferente. Entendemos que uma laranja é redonda. Ui. Você corre para o lado direito, eu vou correr para o lado esquerdo, ou melhor, um corre para o sul, outro corre para o norte, outro corre para o leste, outro corre para o oeste. Se ela é redonda, você pode ir mais lento, eu posso mais rápido, o outro pode ficar parado, como marcar passo, passo a passo, e o outro ir se arrastando. Perante o eterno e o tempo que o ego e o grau de consciência de vocês criam, com certeza absoluta, ante a eternidade, um dia todos nós hamos de chegar no mesmo ponto, no outro lado da laranja, que vai continuar sendo laranja, que vai continuar sendo redonda, e que nós vamos continuar sendo unos. No mesmo ponto. Você me entende, meu amigo? Nossa, sim. Mas esta concepção ainda se torna um pouco difícil. Eu espero para as pessoas que me entendam, eu não estou desfazendo do ser humano. Porque eu me sinto humana, mesmo estando estagiando de uma forma para estudo, como Exu, nesta egrégora, e até mesmo nesta dimensão. Mas eu me sinto humana. Isso é maravilhoso, é divino. As experiências, as sensações, as impressões, como eu vou me transparecer, não é um ensaio teatral, mas é simplesmente um êxtase que vem do meu espírito eterno, que se faz não diferente a mais ao outro, mas diferenciado para mim mesma, perante um ser que evolui igual a todos vocês. Está claro de novo ou não? Ui. Então, Por favor. E também, de maneira similar, quanto mais ignorante, ou seja, não sábio, mais intricada é a maneira de explicar a realidade. A pureza da sapiência é a ignorância da distinção. A pureza da sapiência é a ignorância da distinção. Perfeito. Guarde isso, meu irmão. Sim. Guarde isso, meu amigo. E as pessoas também, se quiserem. Ah, já é. Então, no caso, como então compreender e de que forma aplicar na nossa vida cotidiana o fato de que somos espíritos milenares agindo como um humano encarnado? Eu não estou lhe corrigindo toda hora, lhe peço desculpas ou perdão. Pode. Mas como eu estou aqui acompanhada com algumas entidades e elas estão coligadas com seu trabalho entre o tempo e o espaço, aí nós verificamos que seria interessante refazê-la. Sim, conta mais dessas entidades. Ah, eu já esqueci a pergunta. Deixa eu ver o que era. Porque eu não anoto, vai surgindo, né? Mas eu lhe entendi. A senhora lembra? Eu vou responder. Tá. Vou tentar simplificar ao máximo. Tá. Perante a tudo que tu toca, a nobreza é aquilo que tu sente. Antes do toque, propriamente dito. O toque é apenas a destreza do teu tato em si. Perante a sublimidade de tudo que tu vê, o que te faz em júbilo no todo é aquilo que tu se percebe e percebe em si com os olhos fechados. Isso se chama reformular o seu senso de realidade. Lembrei. Não é melhorar acima do outro, mas é rarefazer-se de dentro para fora, provindo das entranhas
Isso vai lhe dar leveza. A carne não deixará de ser carne. O assento que tu está não deixará de ser assento. Mas tudo terá sua utilidade com o verdadeiro rótulo, com o preço, que não há de tirar o teu apreço por falta de amor próprio, consigo mesmo. Ou com vocês todos que me escutam. Não valorizar nem a mais, nem a menos, situações, casos, ocorrências, momentos, fatos, vivências, mas desfrutar de uma aparência una, em cumplicidade, em complacência, mas não menos justiça, serenidade, lógica e sensatez perante aquele mesmo outro que tem um emanar de um senso psíquico ou sensorial para valorizar tudo ou todas as coisas que lhe rodeiam sem subepor e sem se inferiorizar. O caminho do meio sempre vai ser a sua paz de espírito. A sua paz de espírito é que há de graduar sem raciocinar e que há de quantificar e qualificar sem ao extremismo do emocional ou sentimentalismo todas as coisas que lhe rodeiam. Tirando assim da sua matéria ou do teu corpo físico todos os contrapesos, os pesos que se fazem desnecessários perante a sua vida. Pesos estes que muitas vezes são invisíveis, mas estão lá como uma coroa de espinhos na sua cabeça. Ou estão lá como uma cruz de madeira não oca, mas rígida, chumbada em tuas costas. Continue. Eu tive aqui a intuição para que facilite o nosso estudo, trabalhar com uma comparação. Eu estou com tempo hoje, como assim vocês falam. Sim. Estou tentando ser o máximo possível humana nas palavras. É a mesma Rosa que fala com você desde a primeira vez que eu tive a oportunidade. É a mesma entidade, só nós vamos nos adaptando às pessoas que ouvem e à tua proposta. Você entende? Não entende? Sim, já somos mais amigos, por exemplo. Sempre fomos. Não existe essa coisa de já fomos. Pelo menos para mim. Sim. Olha, entendo sim, senhora, e agradeço, viu? Mas vamos fazer, eu tive a intuição da gente falar sobre o que eu vou explicar agora com a senhora para a gente tirar disso comparações e como a senhora está com tempo, nada melhor, né? E para estudar sobre a essência dentro de um corpo físico que se esqueceu de tudo que o espírito é, mas que ao caminhar na jornada encarnado, ele reage e não age. Então, a essência dentro de um corpo físico que é teu e não é. Entenda que o corpo humano é um frasco. O grande alquimista, ou criador, é o abstrato. Sim. Mas o frasco não é abstrato. Você me entende? Sim, o frasco existe. Existe. Está sujeito às leis da física. Mas, mesmo sujeito às leis da física, dentro deste frasco, ao visual dos outros frascos, que seriam os outros seres humanos, não estou falando de mediunidade, mas pela percepção sensória, há algo dentro dele, invisível à carne, mas visível aos sentimentos e pensamentos. Porque há um expressismo em forma vibracional, impulso, ou que vocês chamam aqui de psiquismo. Você me entende? Sim. Esse psiquismo, ele não é de todo preso a este frasco. Ele ainda continua ante essa maleabilidade fruída desta mesma conteúdo, para ficar mais simples, abstrato, que seria o todo, o Deus.
Eu vou tentar me tornar um pouco mais simples. Uhum. Você está carnado. Vamos falar dos carnados para ficar mais simples? Vamos. Você está carnado. Você sente, mas você se molda por seus sentimentos que estão lá fora. Uhum. Mas você cria. Então você dá o pulso com o que nutre em sentir, com o que já se faz dentro. Vocês são coligados. É esta a dificuldade da humanidade ainda. Muitas pessoas dizem, não sou, eu sou uno, sou sozinho. Mas vocês são coligados, querendo ou não. Nós todos somos. O que você pensa, o que você sente, o como você se emociona, é a desenvoltura dentro dessa substância abstrata, dentro deste frasco que eu estou dando o nome simbólico de corpo. E assim, essa substância abstrata, ela vai se moldando e ela vai se contraindo e ao mesmo tempo se lançando em emanar através das expressões pela persona, pelo grau de ego, grau de consciência, ou pelo psique, ou pelo psiquismo, como queiram chamar, pelo gênio, pela personalidade, dê o nome que querem, de uma forma unitária, no sentido de reflexo para fora. Mas não podemos dizer, se fizermos uma análise profunda, que tudo que tu exterioriza totalmente é teu. Por quê? Porque quando sai para fora, já há o concepto, por todas as autoanálises que ainda se faz raridade nas pessoas, porque elas analisam baseadas no ego dela perante o ego dos outros. Elas se analisam baseadas pelo achismo do grau de consciência dela, submisso ou em posse ao vivenciar do grau de consciência alheio, ou ao se impor perante o grau de consciência aquele que está no seu meio. E raríssimas vezes elas tentam ir ao fundo desse frasco, que aqui eu vou dar o nome simbólico de alma. É a alma que faz a diferença. Olá. Oi, dona Rosa Caveira? Pois não? Aonde paramos? Eu não, Frasco. A alma. no frasco da alma em si. Sim, Então, a alma é o frasco. Não. Eu estou comparando o frasco como o corpo físico. Isso. E a E eu alma? estava dizendo que... Uhum. Eu vou repetir, posso? Por favor. Eu estava dizendo que o frasco é o corpo humano. As pessoas se moldam dentro de si baseadas no ego, carente, submisso ou pela prepotência ao ego dos outros, ou submisso ou prepotente, ou pela fraqueza que o medo traz, ou pela letargia, ou pela frieza que a culpa estabelece. Culpa de não ser original consigo mesmo, de não expressar as suas ideias como realmente gostariam, porque se elas assim se expressar pelo seu ego, vão ser julgadas como egoístas, vão ser taxadas como prepotentes. E assim se faz também perante o grau de consciência, perante o achismo, o estavismo, de como é a verdade, como se faz a mentira, de como se concebe o bem e como se estabelece o mal. E assim vem de novo a mesma submissão ou a possessão, a afirmação ou a repressão. E raríssimas vezes as mesmas pessoas consigo mesmas, elas buscam na grande alquimia da vida as respostas provindas da sua alma, no fundo desse frasco ou no meio do seu corpo, que simbolicamente posso chamar de coração. Você entende? Ui. É esta informação que está guardada dentro de vocês, que eu posso dizer, como disse outroramente, de uma forma passada, é ignorante.
Ela não precisa saber porque ela já é. Ela não precisa dividir porque ela já se faz em tudo. Ela se compraz com todo, ela é compriciosa, ela é serena. Então busquem dentro de vocês. Todas as conversas do diálogo com os espíritos, se você me permite, Por favor. são fascinantes. São lindas, são Realmente. sadias. Alguns gostam, encarnados, e até mesmo alguns desencarnados andam até escutando, viu? Oh, graças a Deus. Gostam, outros odeiam, outros amam, mas todos se fazem tocados de alguma forma. Agora, quando um espírito se transveste, se molda, por que não dizer se embeleza? Porque é lindo. Eu não estou desfazendo dos egos nem do grau de consciência. Nós estamos falando em análise. Uhum. Eu estou usando um ego. Para alguns vai ser uma pombagira chata, que quer falar bonito. Para outros vai ser uma pombagira delicada, carinhosa, atenciosa. Para outros vai ser seu Edson se fingindo, não importa. Importa sim a elas. Agora, para mim, não é indiferente. Se fosse, eu não estaria aqui. Sim. Mas o que me importa é a alma de vocês. O conceito do ego, o grau de consciência, é passageiro. Porque é uma coisa muito interessante, como a pombagira da Figueira, que está aqui no meu lado, Sete Figueira está falando. Entenda, não é uma autodefesa, é uma análise geral. Muitas vezes as pessoas não gostam de como um espírito se refere. Querem um caboclo falar, ou quer que um preto velho fale, ou só quer que Exu fale perante o seu diálogo. Isso é o ego. Porque a alma não se importa com isso. Ela se importa com o abstrato, com o senso uno da mensagem. Não se a mensagem vem pelo espírito que fala de uma forma em malandragem, ou por um espírito que fala de uma forma severa, ou por um espírito que fala de uma forma amorosa. Você entende? Mas são degraus que nós entendemos que é necessário ser. Não pisados com raiva, mas amaciados com a nossa sola do pé com muito carinho. Porque ele vai dar firmeza aos nossos pés para subir um outro amanhã, pelas nossas próprias forças. Vamos continuar? Vamos continuar. Então, como a gente está com tempo, eu gostaria de... É um tempo, mas não é um tempo infinito. É um Sim, tempo. mas um dia tá bom, 24 horas, não precisa ser assim. 24 horas já tá bom, não precisa ser mais que Tudo isso não, você sabe, mas pelo menos algum tempo de umas 2 a 3 horas. Então vamos lá. Ó, Máximo. eu quero falar com a senhora sobre e comparar, eu vou ler para a senhora e de repente a gente consegue comparação disso. Sobre uma coisa que é comum a todo ser humano. Todo ser humano faz isso muitas vezes por dia e às vezes nem percebe, que é o arroto. Então a gente lê que é frequentemente acompanhado de som característico, que ocorre quando gases do estômago são expelidos através da boca. E é causada, em geral, pela liberação do ar engolido ou de dióxido de carbono produzido no estômago. A senhora acha que, comparado com o arroto, a alma, na sua expressão física, libera esses gases, ou seja, coisas de vidas passadas que ficou parado no seu estômago, expele pela boca, ou seja, pelas suas ações, para que o indivíduo possa definir com maior clareza A aquilo. alma utiliza o ego e o grau da consciência de uma forma exposta, não imposta e nem muito menos obrigada a liberar os arrotos. Mas a alma é apenas o ar puro. H. É apenas o oxigênio, perdão. Óxido de carbono, isso é coisa do ego e grau de consciência. Então. Ela não pressiona. Vamos ser mais assim, químico, vamos? Vamos, não. Eu mais já ou vi menos. que você está indo tentando entrar na química. Não, eu estou fazendo as comparações. De uma forma comparativa, a do alma arroto. é o oxigênio puro. Então ela não precisa fazer pressão. Ela apenas
continua em vibração. Una. Agora, o grau de consciência e o ego é que se autopressionam para baixo, pressionando este ar puro a não expandir de uma forma em emanar para fora. Se é em emanar, ela não vai emanar como o ego quer, como o grau de consciência quer, para um lado só. Vai simplesmente se emanar de dentro para todos os lados e sobre todas as coisas. Já enquanto o grau de consciência e o ego, que formatam o gás óxido e o carbono, ele acaba o quê? Comprimindo essa alma, amassando, para ficar mais simples, pode ser? Sim. Então, essa compreensão e essa amasso, para ficar bem simples para as pessoas, não prejudica a alma, mas prejudica o próprio ego, grau de consciência, porque eles vão criando mais espaço, mais corpo dentro da momentânea consciência que o ser se faz perante a sua persona, perante a sua realidade, perante o seu concepto, perante o seu transparecer externo e perante o seu nutrir interno. Então ele fica, vamos dizer, mais cheio de óxido, de carbono. Não porque não exista o oxigênio dentro de si. O oxigênio está exprimido. A alma não tem direito de falar nada. Porque toda vez que a alma falar, ela não vai dar razão nem para o ego, nem para o grau de consciência. Ela vai dar o amparo para todos os egos e todas as consciências que a circulam. Então, agora, quando o ego e o grau de consciência sai como um arroto para fora, ele é direcionado, geralmente, à frente do seu nariz. Logo um passo à frente do seu umbigo. Tá mais claro? Sim. Então, lá ele dizia assim, é causada em geral pela liberação do ar engolido ou pela produção do estômago de dióxido de carbono. Olha o que você disse, pela produção do estômago. Então não é pela produção da alma. A alma apenas é engolida. Ela entra dentro do frasco que é o corpo. Sim. Ela continua intocável, pura. 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 Agora, o estômago é o quê? O estômago nada mais é do que a mente humana. Nossa. A mente humana, nesse revolto de não se saciar, não se degustar com informação, divide dentro do ser humano, perante as várias vidas, vários eus, e vários eus com vários conceitos de realidade. Por isso que tem pessoas que se tratam em psiquiatras. Você acha que é por quê? Porque elas sofrem de mal digestão. Tá mais claro? Sim. Então, daí continua assim. Embora a maior parte do ar deglutido quando nos alimentamos ou engolimos saliva seja absorvida pelo organismo, uma pequena parte desses gases precisa ser eliminada. A saliva você pode ter como bloqueios do ego e do grau de consciência, que você pode chamar de traumas. Não que engolir saliva não é sadio. Não. Mas quando você saliva demais, é sinal que os teus órgãos internos não estão corretos. Há alguma deficiência. É analogia, por favor. Sim, Apenas claro. uma analogia perante a sua pergunta. Então, que interessante. Quando a gente se alimenta ou quando a gente engole saliva, a maior parte do ar é deglutido. Mas um pouco, em uma pequena quantidade, ainda é absorvida pelo organismo e isso que causa os gases que precisa ser eliminado pelo arroto. E da mesma forma que se subisse óxido de carbono para o cérebro, você teria o quê? Um derrame, você morreria. Mas precisa continuar a oxigenação pela hemoglobina no sangue ao cérebro para você continuar em vida, pensante, raciocinante. Você entende? Sim. A coisa não é ruim por si. Só o que é expelido é o que precisava ser tratado. Perfeito. Boa analogia sua. Quem são essas como dizer assim,
monjas aí que estão aí com a senhora, que ajuda no diálogo com os espíritos? São duas entidades irmãs que não Irmãs. são superiores. Irmãs superioras. Não, não são superiores. Irmãs carmelitas. Quando eu digo irmãs, é assim que eu me refiro a elas. Agora, se você quiser, eu posso chamar de comadres. Ah, tá, entendi. Não, eu pensei que era freira. Aham. Mas eu entendo a sua analogia. Eu entendo. Ah, São espíritos ah, afim ao meu trabalho, ao seu trabalho. que se sintonizam comigo, Oh, meu Deus. de Mas, alma para alma. e que qualidade elas têm que soma da senhora quando o assunto é experiência do espírito na Terra encarnado? Um momento. Tá, enquanto isso eu vou arrotar. Tem, ô, Apenas Dona vamos Rosa, acentuar que foi uma analogia essa coisa do arroto. tem Tá? arroto silencioso, né? Sim. Guarde para si mesmo e Ah, formule-se por si próprio. ah lá. Silencie o seu arroto. Seja educado. Essa foi legal. Ou seja, Continuamos na analogia. claro, viver com educação, morrer com Eu não educação. estou dizendo para você engolir. Bote para fora, mas uma forma educada, bote a mão na boca. Claro. Ou seja, lide com as suas Lide imperfeições com as suas com imperfeições. É naturalidade. você que vai se transmutar. É você, não é os outros. Não é mentor, não é espírito, é você. É você. Nós somos aquilo que você quer ver. Nós refletimos no teu âmago aquilo que momentaneamente o teu ego e grau de consciência quer manter. Porque não adianta vir um espírito falar coisas maravilhosas perante vários tipos de gênios e egos, seja a forma que o espírito queira se transvestir. Se você não tiver de bem contigo mesmo, ou de bem com a tua vida, as palavras dóceis vão vir a goela abaixo, ou a garganta abaixo, para ficar mais simples, como algo amargo, como um fel. Uhum. Nossa. Então a culpa não está no que está fora. O revisar sempre vai ser do transmutar da alma que se acende, que se ilumina, porque ela está dentro de vocês. Vamos continuar? Ui. Então a pergunta que tu fez sobre as minhas comadres, minhas companheiras, minhas irmãs, Sim. como queiram chamar, Ah, é uma proposta de estudo. Eu estou aprendendo com o ser humano. Nós estamos aprendendo com vocês humanos. Mas é um trabalho onde você assiste e é assistida. Onde você medica se automedicando. Quando você faz uma análise sadia de alguém, não um julgamento, você instantaneamente começa a se auto-admirar. Quando é sadia. E começa externamente a contemplar. É mais ou menos isso. Eu contemplo vocês. Porque se eu vir aqui para analisar pontuando, seria mais algum ego e grau de consciência que tentando se sobrepor? Para que isso? Chega, já tem muito por aí. Pelo menos nessa dimensão. Ainda. Não para sempre. Pode continuar. entendi. Então, qual que é a visão da senhora sobre os maiores obstáculos que o ser humano enfrenta encarnado nos dias de hoje no planeta Terra? O maior obstáculo que uma consciência humana encontra do planeta Terra, que cria todos os outros, antes até mesmo do medo, antes até mesmo da culpa, é a diferenciação. Não produtiva.
Não produtiva. Tem a Não. produtiva? A produtiva, ela acaba sendo visual, notória perante o sensorial, porque vocês se diferenciam para, no momento de uma encarnação, conceber, autoconceber, reter e se transmutar perante a realidade íntima que nutre. Você me entende? Sim. Agora, a não produtiva é aquela que você tem tudo isto que eu acabei de dizer, que se faz necessário perante o dualismo. Você não vai saber o que é frio se não entender o que é quente. Você não vai entender o que é cores se existisse só branco ou preto. Uma cor só. Entende isso? Sim. Isso é produtivo. Faz parte da evolução dentro deste contexto dual. E dentro do psicossensorial das pessoas. Agora, a não produtiva, eu vou falar de uma forma bem humana. E vou subindo degraus ou descendo, como tu queira. Opa. Desleixando, desfazendo, mentindo, negando, destruindo, matando, ofendendo, retendo. Agora vamos para outro degrau? Vamos. Submetendo-se, negando-se, amargurando-se, auto-entristecendo-se, destruindo-se, bocoitando-se. Vamos para outro degrau? Allons-y. Sim. Transparecendo-se na falsidade. Uhum. Convivendo na conveniência. Eita. Alimentando na vida alheia e fortificando em si princípios apenas calculados e idealizados para tirar vantagem. A ilusão. Por favor, a quem ouve, no mínimo, pensem no que eu estou falando. Não precisem acreditar que é Rosa Caveira. Continue, por favor. Vamos lá. Então, qual que é o ganho, ou seja, o que tem de bom para a pessoa que decide ter a disciplina, fazer o que ela acha ser certo fazer, ou seja, praticar a espiritualidade ou não, para aquele que está encarnado, uma vez que descobre que ele é apenas um espírito numa jornada? É uma palavra muito usada perante os espíritas e hoje, e acredito que já faz algum tempo, perante os ubandistas. Ver Deus sobre tudo e todas as coisas. Porque eu posso me transvestir e me vestir como um carnado ou uma carnada? Pode. É uma analogia. Hoje é o dia da analogia. Oh, graças a Deus. Eu estou carnada, eu sou filha de Inhansã, Eparreio, minha mãe. Eparreio, é. E eu amo, adoro, eu sou louca, totalmente louca, no bom sentido, por Inhansã. Mas eu não consigo sentir isso pelos meus inimigos. Só a palavra inimigos já bloqueia, não o arquétipo de Yansan, isso é um detalhe com todo respeito, mas a essência que traz a Yansan é a liga, o dinamismo, o ímpeto, o labor do êxtase de uma vitória de si mesmo. Isto é Yansan dentro do corpo humano, dentro da essência humana, mas isso também é um detalhe que infelizmente ainda não se estuda. Por enquanto só se estuda arquétipos, dentro de um quadrante de ego e consciência. Mas voltando à conversa. Eparrei, Yansan, salve olhar. E assim, eu começo a trabalhar com as propriedades da alma. Quanto mais eu aceitar mergulhar para dentro de mim, não desfazendo de todas as premissas e de todos, por que não dizer, premiações que o macrocosmo me dá perante as convivências e vivências com os meus semelhantes em ego e em grau de consciência. Diferentes, ou que momentaneamente se tem diferenciados, porque isso só afirma para o meu ego que precisa de algo a mais, de uma forma íntima. E para o meu grau de consciência que eu posso ir além ou muito mais do que estou.
como a ciência da vida, una em mim mesma. Isso provê a mim ao quê? A um senso de liberdade, ao ponto de me ver um dia como uma alma carnada, continuando com seu ego, que é utilizado como eflúvio por mim, e como grau de consciência, como eflúvio por mim, porque eu sou uma alma liberta, um espírito são, e uma consciência com a ciência que a minha vida, como ego e grau de consciência, me pertence. Mas como alma, apenas se transparece ao outro, a um bem viver melhor. Eu vou falar de uma palavra bem simples, exemplo, em convivência. Uhum. Nossa. E esse exemplo em convivência vai prover em mim, não eu desfazer da vela que eu acendo para Yansan, mas toda vela que eu acender para Yansan, eu vou acender para aquele que está num grau de consciência, num grau de ego, que eu tinha outrora, quando era comandada como um cano entupido, todo sujo pelo ego, e que não me fazia de eflúvio como alma, e também toda estagnada, toda parada, toda mórbida, num grau de consciência que não me levava a nada. E assim, aquele que antes se fez inimigo, se faz eu mesmo. A diferença que basta eu olhar para o lado. E eu acendo também a vela para ele, porque eu estou acendendo a vela para Yansan. A deusa, ou se eu falar num Deus maior, que é o macrocosmo, vendo Deus sobre todas as coisas. Isso me dá uma leveza. Eu vou dizer palavra premiação, porque foi a palavra que você usou. E assim se referiu. Sim. Então é uma premiação da sua alma se libertar desses pesos todos do achismo, deste autoestavismo que só te escraviza a ter-se melhor ou manter-se inferiorizado, a diferenciar o ódio e a benevolência, o bem ou a maldade. Você apenas há de pairar sob a lealdade da alma, soberana porque é um estado fixo e ciente do espírito que está carnado, mas liberto, para viver entre egos e graus de consciências de uma forma plena e clara, que tudo é passageiro, até mesmo o ego e o grau de consciência que se faz está, momentaneamente. Continue. Na graça de Deus. Olha, eu vou... Sobre tudo e todas as coisas. Eu vou convidar a senhora para a gente ir para a próxima parte, mas antes disso eu vou pedir a sua mensagem final, mas antes da sua mensagem final, eu até vou dizer às pessoas que estão acompanhando a gente que já no começo do nosso outro diálogo, a gente vai falar um pouco sobre mais analogias, igualzinho a gente fez com o arroto, que vai ser sobre a ideia de se é ou não perigoso tomar banho depois de comer. E aí a gente vai fazer umas analogias também bem legal com a senhora. Bem legais. Uma satisfação de Graças fazer um eflúvio de algo a mais, de que eu mesma. Tá certo. Mas para quem está curioso, é verdade, sua mãe só queria o seu bem, mas ela estava errada. É perigoso ou não tomar banho depois de comer? A gente vai falar sobre isso depois. Dona Rosa, dá uma mensagem final sobre o que a gente falou hoje, sobre a importância do sentir todo esse aprendizado, revisar tudo o que a senhora falou, procurar aonde tem sintonia com a pessoa, aplicar hoje, diariamente. Fala um pouco, dá sua mensagem Mesmo final. a estrela mais luminosa, crivada no infinito, que se faz bela, linda, maravilhosa, glamurosa, atraente, envolvente pelo seu brilho. Mesmo ela se curva perante teu Espírito eterno. Pelo simples fato que cada noite você a admira, mas em cada noite você a gradua dentro de si. A mesma estrela que tu avistou ontem bonita, daqui a um ano será uma bonita de uma outra forma, porque você provavelmente já se tem belo, iluminante. É este o recado. Nossa!
E a senhora conseguiu escapar do ciclo reencarnatório? Escapar do quê? Tem do que fugir? Eu não estou lhe entendendo. Eu estou Tem, a brincando, eu gente está entendi. lutando para se tornar um mestre ascensionado. Vocês têm um imaginário que ascensionar é parar. Vocês querem descansar do quê? Vocês estão cansados do quê? De viver? Então eu vou dizer uma coisa que serve de alerta. A eternidade é cheia de vida, e o infinito perante o eterno está repleto de vicissitudes. Obrigada. Que assim seja então, dona Rosa. Vamos lá. Muito Assim é. obrigado, viu? Nossa.